um chamado. Todo chamado tem um chamado. Sabe o dia que Deus te transportou das trevas para a luz? Deus tem um lugar para você trabalhar na obra dele. O dia que Deus arrancou você das garras do diabo, porque se não fosse Deus, você estava perdido. Se não fosse o poder de Deus, você estava perdido. Porque o homem, irmão, perto do diabo, é como se colocar uma criança perto do lutador de boxe. O homem não tem chance nenhuma. Mas quando o Espírito Santo entra no coração do homem, a proporção inverte. Porque agora já não é ele, agora já é Deus dentro dele. E nesse momento, nós já não precisamos debater com o diabo, porque nós temos um dono, nós temos um guia, nós temos um Senhor, nós temos um protetor, nós temos um alívio, nós temos um refúgio, nós temos uma direção, nós temos Cristo. Nós temos Cristo na nossa vida. Então, quando o profeta vai dizendo a respeito dessa mensagem que seria dito, que foi dito por Pedro lá na frente, essa mensagem foi dita lá e serve para nós hoje também. Quantas pessoas, irmãos? Quantas pessoas? Às vezes a gente quer chegar num ponto, até que hora que eu posso ir, pastor? Mais 10 minutos? É que eu não quero enfadar os irmãos também, mas também eu não quero voltar sem entregar tudo que Deus coloca no meu coração, né? Porque quando nós vemos, irmãos, o que o profeta Isaías fala que iria acontecer e que Pedro prega mais na frente, a respeito dessa situação da brevidade da vida e o perigo de se iludir com as conquistas da vida, nós vemos que isso é algo presente nos dias de hoje. Quantas pessoas que a gente vai pregar para ele nos dizem assim, ó, quando eu ficar velho eu vou pensar nisso. Outros dizem assim, não, meu Deus é o meu dinheiro. Outro diz assim, ó, certa vez, irmãos, eu fui falar de Deus com o patrão, e o patrão disse para mim assim, eu falei, graças a Deus. Ele disse, graças a Deus não, graças a mim, que te dou dinheiro para você comer todo mês. Graças a Deus não. Aí eu falei com ele, então assim, vamos fazer um acordo. Eu vou orar, você sabe que tem 3 anos que eu trabalho com você, você sabe que eu sou um homem de Deus. Porque desde que eu estou aqui, se você tiver alguma coisa para me apontar como homem de Deus, você pode apontar. Você sabe que desde que eu estou aqui, eu apontei como homem de Deus, porque eu sou um servo de Deus. Então assim, eu vou orar e vou pedir a Deus para tirar de você só o que é dele. O que for seu, o que for seus braços que conseguiu, o que for suas forças, fica. Mas o que é de Deus como benefício para você, Deus vai tirar. Eu disse, senhora, para começar, amanhã você vai vir trabalhar no escuro porque o sol é de Deus. Não sei como é que você vai respirar porque o ar é de Deus. Porque tudo a terra que você pisa que está debaixo do seu pé é de Deus. Para onde fugirá da presença de Deus? Aí ele olhou como se ele tivesse caído em si e disse assim, ó, vamos mudar esse assunto e vamos trabalhar. Bateu lá no estômago dele, irmão. Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder, sabe? Porque as coisas deste mundo e o diabo tenta fazer nós viver como se fosse num país da Alice, né? Não é da irmã Alice aqui não, viu, irmão? Tenta viver a nossa cabeça, viver como se nós estivéssemos num mundo de maravilha, sem perceber, porque nós caminhamos debaixo de uma promessa que diz que Jesus pode voltar ainda hoje. Aleluia. Sabia? Nós caminhamos debaixo dessa promessa, que diz que Jesus pode voltar ainda hoje. E se Jesus voltar ainda hoje? O que tens preparado para encontrar com o teu Criador? Como é que a sua vida está? Se de uma hora para outra aqui, ó, Jesus voltasse aqui agora, esse microfone caísse no chão, né? Como está a sua vida? Às vezes alguém diz assim, não, mas isso é assustador. Não, essa é a realidade. Ou você vive essa realidade ou você não vive. Ou você é crente para ser salvo ou não vale a pena ser. Ou você é crente para morar nas mansões celestiais ou não vale a pena ser. Ou você está à espera do noivo com vestes brancas, com óleo de reserva na candeia. Ou você é crente com as vestes nupciais ou não vale a pena ser. Porque Deus, ele estipulou um padrão, ou é ou não é. É por isso que eu digo, o Evangelho, ele veio de encontro às nossas vidas. O Evangelho, ele veio de encontro às nossas vidas, irmão, para pegar nós no caminho, porque a porta está ali, mas para não correr o risco, nós chegarmos ali, na hora que nós fosse entrar, aí, você não pode entrar por isso. Mas Deus não quer isso. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca. Sabe aquela pessoa, aquele bruxo que às vezes existe na cidade, que só faz mal para as pessoas? Deus não quer que ele se perca. O olhar de amor de Deus está sobre ele. É ele que não tem a atitude de querer o amor de Deus. Mas se ele quebrantar, se ele se humilhar, os pecados dele são perdoados. E Deus faz com que ele seja revestido do poder de Deus, seja perdoado. E Deus
Deus vem no caminho de encontro às nossas vidas para dizer assim, ó, prepara-te, porque naquele dia vai ter muita surpresa. Prepara-te, porque a porta é estreita. Prepara-te, porque Ele é santo. Prepara-te, porque Ele não tem o culpado por inocente, também não tem o inocente como culpado. Prepara, que Ele é o juiz de todas as coisas vê. Prepara, porque as coisas que estão escondidas debaixo do pano, que muita gente pensa que ninguém viu, vai ver, está por isso mesmo. Prepara-te, porque naquele dia e hora, a Bíblia diz que ninguém sabe, Ele virá como um ladrão. O ladrão não manda uma mensagem ou liga e diz, olha, daqui 3 dias, 22h30, eu vou entrar assaltando a sua casa, você faz favor de facilitar. Não, quando menos espera, talvez você se preocupou tanto com a segurança dessa casa, aquele dia que você não preocupou, quando você chega, você vê tudo bagunçado e vai ver, entrou o ladrão aqui, logo hoje que eu esqueci a maldita da janela aberta. E assim Jesus usou esse exemplo para nos dar, para que nós tenhamos atenção. Prepara-te, porque Ele virá como um ladrão, a hora que ninguém espera. E qual é a mensagem que isso passa? Você deve estar continuamente com Cristo. É difícil? É. Mas é possível? É. Porque a porta é estreita, mas está aberta. Está aberta. Nós não olhamos para a porta estreita como uma porta estreita, porque a partir do momento que o Espírito Santo trabalhou para nós entendemos, irmão, isso é maravilhoso demais. Isso é muito maravilhoso. Tudo que nós temos que deixar para servir a Deus, depois que o Espírito Santo trabalha no nosso coração, nós vemos que aquilo não fazia falta para nós. É só o extra da vaidade, do pecado, do diabo, do mundo, das coisas dessa terra, que agregou em nós, é que Deus pede com que nós livramos daquilo. Porque na verdade, irmão, a vontade de Deus é que nós vivemos cada dia bem. Tem alguém que deseja ver a família bem? Esse alguém é Deus. Não existe, irmão, a família de quem serve a Deus, ela não foi feita, às vezes as pessoas, não, essas pessoas vivem como se fosse gente quadrada, não aproveita nada da vida. Irmãos, quem aproveita, quem sente a presença do Espírito Santo, não troca a presença do Espírito Santo por nada. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Irmão, aproveitar a vida é viver ao lado de Jesus. Aproveitar a vida. Por isso, qualquer coisa que às vezes o Espírito Santo chega e falar para você assim, ó, isso na sua vida, você tem que deixar, você tem que mudar, você tem que parar, você tem que cortar, você tem que abster. Aquilo que o Espírito Santo falar com você, não endureça o teu coração. Porque quando Jesus disse assim, ó, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, Jesus está dizendo que quando nós chegamos até Ele, nós chegamos carregados com o fardo do pecado. E às vezes, como esse fardo vai sendo colocado nos pesos ao pouco, daí a pouco a gente está carregando 100 quilos e não percebe que está nas costas da gente. Você já viu quando uma pessoa aceita Jesus e que você vê que ele realmente aceitou? Ele tem vontade de fazer tudo, pastor. Ele tem vontade de correr, de evangelizar, de cantar, aquela alegria, aquela coisa. Sabe por que isso acontece? É porque o diabo vinha colocando peso nas costas dele. Na hora que ele aceita Jesus, Jesus tira aquele peso de uma só vez. E aí naquele momento, aquela sensação de alívio, é como se você tivesse vindo carregando um grande peso de lá para cá, uma mochila talvez com uma coisa grande, um grande peso, e você ainda tivesse que caminhar aqui mais 2 quilômetros. E aí quando chega aqui, o irmão diz assim, ô irmão, você está levando isso sozinho, não tem quem me ajuda, eu tenho que levar. Não, vamos colocar isso aqui no carro, na bicicleta, qualquer coisa. Ele tira das costas, aquela pessoa, mas que alívio que eu senti, olha, isso já estava me machucando, isso já estava me cansando. Assim, irmãos, é o que Jesus faz conosco, quando nós encontramos com a sua palavra. E o profeta Isaías, ele vai falando sobre as coisas que nós temos que ter cuidado para não deixar agregar a nossa vida, que pode colocar em causa a nossa salvação. Irmão, porque o Espírito de Deus, ele começa mudando nós por dentro. À medida que ele vai mudando nós por dentro, ele vai clareando a nossa forma de ver para agradar a Deus, não agradar os homens. Porque bobo, irmão, é quem tenta fazer qualquer mudança na vida para agradar homens. Mas agrade a Deus. E esse agradar a Deus, quando Jesus estava subindo, que ele diz assim, eu estou subindo, mas estou enviando o Espírito Santo que vos consolará e vos guiará pelo caminho da verdade. Esse Espírito que guia pelo caminho da verdade é o mesmo que mostra o método, é o mesmo que
ser mudado, é o mesmo que nos ajuda a mudar, e é o mesmo que testifica no nosso coração que isso é verdade e que agrada a Deus. A partir desse momento, nós percebemos que tudo aquilo que nós tiramos da nossa vida para agradar a Deus é convertido em felicidade no nosso coração. E ainda hoje, irmãos, a igreja ela prossegue triunfante, e onde a igreja passa, vidas são transformadas pelo poder de Deus. Quantas pessoas, irmão, que estavam presas no mundo das drogas, no mundo da bebida, e hoje estão mesmo com convicção no coração, testemunhando que Jesus fez na minha vida. Eu mesmo posso dizer, eu bebia para cair pelas ruas. Eu tenho uma foto de muito tempo em que eu estava com uma garrafa de cerveja na boca assim, depois eu peguei uma e coloquei quando eu estava com o microfone e disse assim: olha o que Jesus fez, ó. Jesus me tirou meus pés do inferno e trocou aquela garrafa de cerveja por um microfone. Como não valorizar, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Eu estava num carnaval lá na praia de Jacaraípe, e aquilo ali bebendo com os amigos, bebendo. De repente, irmão, eu fiquei bêbado a tal ponto que eu caí para lá. E aí os amigos disseram: olha, vamos embora porque já está quase amanhecendo. Aí eles juntaram todos e me pegaram e foram me arrastando, porque eu já não parava em pé. Naquilo ali, a gente ia caminhando, chega a polícia de cavalo, porque na praia a polícia anda com cavalo, porque não tem como andar o carro. A polícia chega e diz para eles assim: ó, mãos para cima. Eles colocaram a mão para cima e eu já caí logo, não tinha perna para ficar, foi logo, mãos para cima e bum, caí lá no chão. Naquilo ali, eu escutava eles longe, assim, falando: não, vocês estão têm droga. Eu escutava aqui longe. E aí, depois revistou todos eles, graças a Deus não tinha nada de errado com a gente. Mas aí um dos policiais falou para o outro assim: e esse? Aí ele chegou, irmão, colocou o pé em mim assim, rolou eu para lá, rolou eu para cá, e aquilo ali ainda, parece que é o mundo todo que rodava. E aí eu não esqueço nunca que eu ouvi da boca dele, ele dizia assim: esse já está morto. Esse já está morto. Ouvi da boca do policial. Mas a 600 e tal quilômetros havia uma mãe com o joelho dobrado e dizendo assim: Jesus, Graças a Deus. o diabo já bateu o martelo para ele morrer, mas eu creio que o Senhor é vida e que ainda pode resgatar ele. Graças a Deus. Por isso, irmão, não desista. Não desista de orar para o seu marido, não desista de orar para a sua esposa, não desista de orar para o seu filho, porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho não é palavra positiva, não. O Evangelho não é palavra, ainda que muitos a usam assim, mas o Evangelho não é isso. O Evangelho não é palavra só de ano, não, o Evangelho é o poder de Deus. Aonde está a palavra de verdade, ali tem o poder de Deus. Ali tem o poder de Deus para proteger tua filha lá na escola. Ali tem o poder de Deus para te ajudar a fazer uma prova na faculdade. Ali tem o poder de Deus para te ajudar a tirar uma carta de condução. Ali tem o poder de Deus para fechar a boca do leão. Ali tem o poder de Deus para abrir o mar vermelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. E é esse poder que nós estamos caminhando. Irmão, o Evangelho que nós estamos pregando é o mesmo Evangelho. As pessoas é que às vezes mudam, mas qualquer pessoa que mergulhar aqui dentro vai encontrar coisa extraordinária que não se aprende numa faculdade, que não se aprende com a ciência, que não se aprende com os filósofos, que não se aprende com os sábios. Jesus disse assim: oh, graças te dou, ó Pai. Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa. Jesus disse assim: graças te dou, ó Pai. Jesus não precisava dizer aquilo ali não, irmão. Sabe para que ele diz? Para ficar escrito e para chegar para você hoje. Ele diz: graças te dou, ó Pai, que ocultou essas coisas dos sábios e entendidos. Vão tentar encontrar isso aqui na faculdade, vão tentar encontrar na ciência, vão tentar encontrar em todas as formas matemáticas, vão tentar encontrar de todas as formas que puderem, mas está oculto a ele. Graças te dou, ó Pai, que ocultou essas coisas dos sábios e entendidos, mas revelou aos pequeninos. Revelou aos pequeninos. E sabe quem são esses pequeninos? São aqueles que entendem a necessidade de nós conhecermos de Deus, sim, mas nós sabemos que nós podemos organizar o que está escrito, mas a revelação só vem do céu. Não existe um homem que pode chegar à conclusão de uma revelação se o Espírito Santo não veio. Se Deus fechou o céu, está fechado. Se Deus fechou o céu, está fechado. O homem pode ter anel de todos os cursos, pode ter diploma na
para baixo porque nem ler ele sabia, mas o que saía da boca dele era a revelação de Deus. Sabe por quê? Porque independente do que o homem sabe, o que vale é o que Deus dá. Se Deus não me der nada para você, você volta vazio. Mas se o que está saindo da minha boca é de Deus para a sua vida, eu sei que Deus está tocando em vidas aqui hoje. Eu sei, irmão, porque Deus tem tocado na minha vida, e esse mesmo Deus que tem tocado na minha vida, Ele também está tocando na vida daqueles que estão ouvindo. Porque a vontade de Deus é tomar cada um de nós que estamos aqui pelas mãos. Mas embora alguns não deixem, Jesus estende a mão a pessoa e diz: não, Jesus, eu não posso ser visto andando com o Senhor. Se alguém me vê eu andando com o Senhor, vai ser vergonha para mim lá na escola, lá no trabalho, lá em tal lugar. Vai ser: Jesus, olha, Senhor, eu vou falar com o Senhor, mas não fica nem muito perto. Não, mas para aquele que disse: Jesus, se o Senhor não estiver na minha escola, aquela escola não vai nada. Se o Senhor não estiver no meu trabalho, aquele trabalho não vai nada. Se o Senhor não estiver naquele lugar, aquele lugar não vai nada. Por isso, o mais importante de tudo é ter Jesus na nossa vida. Ô, irmão, essa ilha que nós tivemos, só para concluir, meus irmãos. Eu quero contar mais um testemunho e depois voltar a citar por último aqui esse versículo que foi lido para fechamento. Nessa ida que nós tivemos lá na Itália, nós conhecemos lá na cidade de Savona o irmão Andréia. O André, esse nome é usado para os homens. Então, e estava lá aquele irmão italiano, lá fervoroso, lá no culto. E aí depois que acabou, ele veio falar comigo e os irmãos lá fazendo a interpretação, e ele falando comigo: irmão, eu quero contar para o senhor o meu testemunho, que me passou há meses atrás. A minha mãe morreu, eu estava morando com ela, os meus irmãos foram casados. Quando a minha mãe morreu, me veio uma depressão tão forte, me levaram para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, o médico disse: olha, você vai tomar remédio para o resto da vida, depois você vai ser internado numa clínica e nunca mais você sai de lá, porque você passou um trauma extremo e não tem cura para isso que você passou. E aí naquilo ali estavam marcando o tratamento dele para fazer mais exame, para depois jogar lá dentro daquela clínica, e a perspectiva zero. Nesse período, alguém chama ele para vir para a igreja. Olha a necessidade de você falar para alguém daqui dentro. Olha a necessidade de alguém saber que o Deus que você serve é vivo. Olha a necessidade de alguém saber que ainda que o mundo se corrompa, existe uma porta do céu aberta na terra. Aí alguém falou com ele: irmão senhor Andréia, vai lá na igreja para você participar do culto, mas quem sabe você se sente melhor. Falou para ele assim, de uma forma que ele entendia. E aí ele foi. Quando ele chegou lá, os irmãos dirigem o culto falando em português e o outro irmão traduzindo para o italiano. Mas como ele nunca tinha entrado numa igreja, aquilo não fazia muito sentido para ele. Ele foi ouvindo a pregação e tudo, não fazia muito sentido. Mas no final, o pastor perguntou quem queria aceitar Jesus e ele nem isso entendeu. Mas o pastor disse: olha, então vem cá quem quer receber uma oração, e ele veio. E quando ele chegou, que o irmão colocou a mão nele para orar, irmãos, naquela hora, ele disse que começou a sentir como que um fogo queimando desde o alto da cabeça aos pés dele, e ele, sem saber o que estava passando, começou a chorar, terminou o culto. E aí depois ele foi embora, dizer que da hora que ele saiu da igreja até no outro dia de manhã, ele chorava sem parar, sem saber o que estava acontecendo, mas chorava. Era Deus lavando a alma dele, chorando. Aí dizer que no outro dia, quando ele levantou da cama, que ele colocou o pé no chão, ele sentiu falta de uma coisa. Cadê a depressão? Irmão, o Evangelho é o poder de Deus. Talvez você tenha recorrido à igreja apenas como um mero lugar de convívio, às vezes porque não tem para onde ir, não tem nada para fazer sábado à tarde, eu vou lá que lá eu passo. Não, o Evangelho é o poder de Deus. Não se prive da glória de Deus na sua vida. Quando você chegar aqui, esquece da direita, esquece da esquerda e entra na presença de Deus, porque Deus quer coisas grandes para Deus chegar na presença dele. Aí, irmão, naquela hora, no outro dia, já não aguentou esperar passar o dia. Quando foi no outro dia, ele foi lá na igreja, chegou lá e contou o que passou para o pastor e disse: não, agora eu quero aceitar Jesus. Ele já chegou com o entendimento do que era aceitar Jesus, e agora ele está lá fazendo o discipulado e vai preparar para batizar.
E aí o que acontece, irmão? Aí nós quase no domingo que nós íamos vir para cá, um jovem italiano, que faz parte daquela igreja, foi fazer um aniversário na igreja. Aí ele disse assim: vou convidar todos os meus coleguinhas italianos para vir no aniversário. E aí os meninos vieram. Aqueles rapazes de 14, 15 anos disse que nunca tinha entrado numa igreja, nem católica, nem evangélica, nem igreja nenhuma. Nunca tinha entrado numa igreja. Imagina o que é isso, irmão. Para onde essa geração está indo? Deus disse para o povo de Israel assim, quando eles estavam passando o Jordão se abriu. Aí Deus diz assim: fala, escolhe um de cada tribo aí, o chefe de cada tribo, e manda cada um pegar uma pedra do meio do Jordão e levar para o outro lado. E aí eles pegaram aquela pedra e diz: agora se chegar lá no arraial, vocês fazem um montão com essas pedras, e essas pedras vão ficar aqui, para quando os vossos filhos perguntar que pedras são essas, vocês vão falar para eles assim: porque um dia o nosso Deus nos fez passar em seco pelo Jordão. Agora imagina, irmão, aquela geração passou em seco pelo Jordão e não ia contar para os filhos que passou, mas Deus já conhecia o coração daquele povo. E hoje, quando nós vemos isso, nós vemos que os pais, os filhos, os avós e a geração lá vão deixando vir uma geração que não conhece a Deus, e alguns nem de ouvir falar. Porque eu conhecer a Deus não é só de ouvir falar, mas é um passo, porque a partir daí a gente ouve no natural, depois que você decide, o sobrenatural entra de novo. Mas tem uns que nem de ouvir falar está conhecendo. Aí aqueles meninos foram lá na igreja, ouviram a palavra, e quando foi na hora de tentar se alguém queria entregar a vida para Jesus, aqueles jovens não se manifestaram. Fizemos uma oração e terminou o culto. Aí isso foi no sábado. Aí quando foi no domingo, o pastor marcou um convívio com eles lá no parque, e disse assim: o bolo vai ser amanhã.